sou Natália Cuminali e começa agora mais um Veja Saúde. O tema do programa de hoje é suplementação alimentar. Quem está comigo aqui no estúdio é o cardiologista Marcelo Sampaio. Seja muito bem-vindo, doutor. Olá, tudo bem, Natália? Muito obrigado. Doutor, agora está na moda, né? Todo mundo que faz exercício conhece um pouco alguns termos da suplementação alimentar. Para a gente começar, eu queria que o senhor explicasse para que serve suplemento alimentar e para quem não serve, né? Na realidade, assim, a gente precisa separar muito as indicações. Nós temos pessoas que têm como objetivo, em termos de atividade física competitiva. Então, para este grupo específico de pessoas que querem competir ou vão participar, seja do ponto de vista profissional, seja do ponto de vista amador, a suplementação alimentar vale a pena. Por exemplo, alguém que vai correr uns 5 quilômetros ali, pode servir? Uma prova, uma competição, então a gente acaba realmente indicando a suplementação. Mas para aqueles que fazem o exercício por uma questão estritamente de saúde, então essa suplementação ela não estaria indicada desde que eles tenham um aporte correto de nutrientes. Tá, vamos pensar assim, essas pessoas que hoje está na moda também, né? Você vai, quero fazer 5K, né? Quero correr no parque, quero fazer tal corrida, depois sobe para 10 e tal. Por que essas pessoas, de repente, precisam de suplementação? Olha, antes de você fazer uma prova competitiva, você precisa passar por uma avaliação médica. Essa avaliação médica já envolve uma avaliação nutricional. Então, o médico, em geral, o cardiologista, o clínico, vai identificar quais são as suas necessidades, seus requisitos, para que você possa cumprir uma etapa dessa prova de forma efetiva. Principalmente essa avaliação envolve avaliação muscular. Então, para ter reposição de proteínas, nutrientes e carboidratos, e principalmente uma prova que exige muito isso, é necessário, às vezes, uma suplementação. Mas no caso específico de você fazer uma atividade, uma prova única, que não envolva realmente uma exigência de performance, isso não há necessidade. E quais são os tipos de suplementos alimentares? Normalmente você tem os suplementos que são de proteína. Tá? Que é hoje que está muito na moda. Então as pessoas acabam achando que as proteínas suplementadas aumentam performance e aumentam a parte muscular. Isso é um ledo engano. Né? Hoje as proteínas podem ser advindas da própria alimentação. Eu sou muito favorável a que tenha um aporte nutricional, que a nutricionista faça um cardápio com os alimentos próprios, e você faça essa suplementação naturalmente com os alimentos, que você tomar remédios ou tomar suplementos que são artificiais e que às vezes podem provocar determinados danos. E a gente vê casos, por exemplo, de sobrecarga renal por suplementos de proteína. Já os suplementos de carboidrato, esses eu acho interessante para quando você vai fazer determinadas provas competitivas, pouco antes dessas provas, para que você possa ter um nível de caloria adequado para você aguentar a prova. Tá. Agora, esses suplementos proteicos, por exemplo, qual que é o risco de você tomar um suplemento proteico sem um acompanhamento médico, nutricional? Então, antes de mais nada, precisa saber como você está de depuração renal. Porque tudo que você toma e ingere de proteína, ela é filtrada pelo rim. Então, o rim já tem um balanço de quanto mais ou menos você come por dia em relação à proteína. Ele regula a sua filtração de acordo com isso. Se você aumenta esse aporte, o seu rim tem que estar capaz de fazer esse aumento de filtração. Lembrando que a proteína, ela vai levar a uma sobrecarga a essa função renal. Então, o seu rim precisa estar muito bem. Então, às vezes, a gente vê determinadas pessoas que fazem suplementação de alta carga proteica e já carregam uma certa disfunção renal. Ou seu rim não está ajustado ou preparado para ter essa sobrecarga. Por isso que a gente sempre indica, olha, suplementação, mas sempre com uma hidratação. O combustível do rim é água. Então ele tem que estar sempre bem hidratado para que ele possa fazer esse ajuste para cima. E se a pessoa, então, por exemplo, suplementa com proteína, o ideal é que ela tome bastante água, é isso? Exato. O bastante água tem sempre... O que é bastante, né? Tem sempre o seu limite. Você tem que repor as suas perdas, né? Então, em geral, você tem uma perda de 2 a 3 litros por dia, dependendo da temperatura. Então, você tem que repor isso e prévia à prova, você tem que entrar com um pouquinho mais de carga. E pós-prova, então, você perde pela transpiração, pelo calor, você também tem que fazer essa reposição. Porque a suplementação proteica que você faz antes da prova, ela está ali e justamente vai fazer a diferença por alguns dias.
Então, após prova, você tem que ter uma hidratação muito eficiente para contrabalançar essa ingesta que você faz. E aí, por exemplo, quem tem problemas renais, tipo pedra no rim, né, cálculo renal, que é mais conhecido, tem mais risco ou não deve tomar, por exemplo, suplementos proteicos? Não, em relação a cálculos renais não há problema. Não tem relação? Não, eu diria, por exemplo, quem tem pressão alta. Tá? Precisa tomar cuidado, porque a pressão alta ela leva a uma disfunção renal e lembrando, as disfunções renais iniciais são assintomáticas, as pessoas não sentem nada. Então, muitos corredores, muitas pessoas que fazem provas competitivas têm graus variáveis de disfunção renal sem sentir nada. Então, se você só vai saber se o seu rim funciona bem, se você fizer um simples exame de sangue. Que mostra o exame? O exame de sangue nós temos 2 parâmetros, a ureia e a creatinina, que são exames clássicos que mostram isso. Então, a ureia e a creatinina tem que estar em valores de referência, valores de estabilidade, para dizer, olha, o seu rim funciona muito bem. Qualquer dúvida, a gente consegue usar uma avaliação chamada clearance de creatinina, onde ali você faz uma medida muito apurada da sua função renal. E qualquer dúvida, a gente parte para exames de imagem, por exemplo, um ultrassom das vias urinárias vai mostrar o rim, os ureteres, a bexiga, a próstata, tudo isso vai mostrar realmente como está a função sua das vias urinárias. E para o coração, tem algum impacto? Exatamente. Então, quando você está com alguma suplementação que seja anabolizante, ou seja, que vá aumentar o seu anabolismo. Aliás, antes, deixa eu interromper o senhor, doutor. Explica a diferença entre suplemento alimentar e anabolizante, né? O que são anabolizantes? Sim. Isso é muito importante. Os suplementos são substâncias que fazem parte da sua alimentação, por isso chama suplemento. Então, você tem a sua ingesta constante e você vai suplementar isto. Anabolizantes são hormônios que também fazem parte da nossa fisiologia. Nós sintetizamos hormônios anabolizantes no testículo e nas suprarrenais, são as glândulas, tá? E esses anabolizantes têm um nível no sangue que são constantes, não é um nível alto, mas eles têm várias funções muito importantes. Agora, infelizmente, descobriu-se isso na década de 50, que começou essa onda, de tomar anabolizantes para aumentar determinados grupos musculares, porque eles fazem isso. Então, eles aumentam massa muscular. Estima-se, Natália, que 90% dos fisiculturistas, 90% tenham realmente utilizado anabolizante para ter aquela massa muscular. Então, quando você vê aquela pessoa que a gente chama bombada, esta bombada, ela provavelmente fez às custas de muito anabolizante. Os anabolizantes, eles aumentam muito o metabolismo e eles provocam esse crescimento dessa massa muscular. Entretanto, eles provocam aumento da pressão arterial, eles aumentam a coagulação, eles retêm líquido, a pessoa fica mais inchada também, e eles podem provocar infarto e derrame. Eu já tive um rapaz de 17 anos que foi no meu consultório, usando muito anabolizante, antigamente não tinha nenhum problema do coração, chegou lá com um infarto do miocárdio por anabolizante. E por que o anabolizante aumenta todos esses riscos? Ele aumenta porque quando você faz as injeções, são por injeções, você aumenta muito o nível. E o anabolizante não pode... assim, não quer dizer só porque o seu corpo tem esses hormônios que você pode colocar um suplemento de hormônios, assim, né? Você não pode colocar mais hormônios do que o natural. O corpo trabalha com um nível muito específico e numa faixa muito estreita de normalidade desses hormônios. Quando você faz as injeções, você aumenta muito isso. E com isso você aumenta os níveis de toxicidade. Passa a ser tóxico, sendo tóxico para o coração, para os rins, para o cérebro. Então, existe uma série de doenças voltadas a essa condição. E demora para esses efeitos aparecerem? Infelizmente, as pessoas que fazem uso de hormônios anabolizantes injetáveis, ele começa a notar que a massa muscular cresce rápido. E aí ele começa a gostar disto. E isto faz com que ele use cada vez mais. Mas os efeitos danosos e tóxicos demoram um pouco mais. Então, ele vai se sentir melhor, a gente sempre brinca, qual é o preço de um verão? Né? Porque a pessoa às vezes faz isso porque vai entrar o verão, é o culto da forma perfeita do corpo, ela tem sempre esta visão. Então, o efeito visual, estético é rápido,
mas o efeito tóxico é um pouco mais lento. Então as pessoas usam muito, uma forma mais prolongada. E aí sim, quando a gente vai ver, já tem uma lesão, inclusive tumores de fígado e tumores de rim estão associados com o uso de anabolizantes. E aí, se as pessoas param de tomar os anabolizantes, tudo melhora? O corpo volta ao normal ou talvez fique alguma sequela? Reverte essa condição. Entretanto, se já houve lesão instalada, dificilmente você vai conseguir uma reversão total, sempre com sequelas, né? Recentemente nós internamos no hospital também um jovem com uma inflamação do músculo do coração por atuação de anabolizante. E aí, qual que é o tratamento? O que tem que fazer? Tratamento é como se você tratasse uma pessoa de 70 anos com uma insuficiência cardíaca, infelizmente. Então, são remédios muito potentes, internação, às vezes procedimentos cirúrgicos. Ela perde totalmente a qualidade de vida e deixa marcas indeléveis para o resto da vida. E, doutor Marcelo, anabolizantes são coisas ilegais, assim? São obtidas de forma ilegal? Infelizmente, olha, os anabolizantes, o uso estético de anabolizante é totalmente proibido. O uso competitivo é doping, é proibido, tá? Então, só que assim, existe um comércio ilegal nas academias. Infelizmente, inúmeros personagens indicam para os seus alunos, né, desconhecendo, até mesmo sabendo os riscos, mas acabam realmente indicando para efeito imediato. Ou para uma competição, uma prova. As competições amadoras não se fazem testes toxicológicos, só as oficiais. Então as pessoas usam, por exemplo, provas de rua, para competições de corrida de rua, para ter performance. Isso realmente é muito perigoso. E a gente estava aqui falando dessa coisa do culto ao corpo, né, da imagem. O que indicar, então, para as pessoas que elas querem, enfim, ter uma imagem agradável, do jeito que elas querem, mas sem usar anabolizantes ou não necessariamente usando suplementos? Eu acho que as pessoas elas têm que pensar que esporte é a saúde. O objetivo de você fazer esporte, primeiro objetivo e o mais importante é você adquirir saúde. É você se preservar, é você ter uma qualidade futura de vida boa, é você não adquirir doenças e é você realmente ter uma sensação de bem-estar. Qualquer outra coisa que fuja disto não é algo saudável e pode ser algo assim, revelar até uma doença mental, né? A gente vê as pessoas ficam meio paranoicas e constantemente ter músculo, ficar com o corpo perfeito. Eu sempre falo, aquelas pessoas com músculos muito fortes, exuberantes, só efeito artificial. Ninguém vai conseguir aquilo só com exercício. Mas não precisa ter aquele corpo para você ter saúde. Pelo contrário, em geral, aquelas pessoas que têm músculos muito exuberantes, em geral, não têm saúde. E se elas param de tomar anabolizante, elas murcham, entre aspas? Assim? Elas murcham. Mas aí, o que acontece? Fica feio, né? Porque o corpo acaba se definindo com aquela camada muscular maior e depois murcha, perde aquele músculo, mas você fica flácido em determinadas áreas. Então, até nesse ponto, não é bom. As pessoas acabam indo ter que fazer uma cirurgia plástica para corrigir determinados efeitos. Doutor, nosso tempo está acabando. Eu queria que o senhor desse um recado final para quem está assistindo a gente. Olha, eu diria o seguinte, esporte é maravilhoso, eu faço esporte, eu incentivo minha família a fazer, os meus pacientes, mas tudo com muito critério e com muito bom senso e equilíbrio. Não adianta nada, é feito curto em curto espaço de tempo. Esporte é para o resto da vida. É algo que te dá um prazer porque sintetiza hormônios, esses hormônios te dão alegria, te dão felicidade. Qualquer outra coisa excessiva ou fora desse propósito é doença. E aí você não deve fazer. Queria agradecer muito a sua presença. Muito obrigado, Natália. Obrigada. O Veja Saúde termina agora. Obrigada e até a próxima.